Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula extra, em que nós estaremos falando um pouco, relembrando sobre a importantíssima função gama, ok? Então, para a gente poder acompanhar essa videoaula, eu preparei aqui uma lista de exercícios extra, tá? Tratando só desse assunto, e a gente vai resolver junto aqui essa lista, tá? Eu não vou cobrar essa lista de vocês, tá bom? Então essa lista já está disponível lá no bloco de arquivos e links úteis no Moodle, tudo bem? Então a função gama, não confundir com distribuição gama, tá? A função gama é um conceito puramente matemático, né? Então ela é uma função de um parâmetro alfa e ela é dada por isso daqui. Ela é uma integral de zero a infinito dessa função aqui. Lembrando que o nosso alfa, pela definição da função gama, esse parâmetro alfa ele é sempre positivo. Então pode causar um pouco de estranheza, pessoal, a gente definir uma função como uma integral. Você poderia pensar, mas por que a gente não resolve essa integral e deixa essa função como uma expressão fechada? É que a gente, em geral, a gente não consegue resolver analiticamente essa integral, ok? A gente tem que usar técnicas lá do cálculo numérico para resolver essa integral. Por isso que a função ela é expressa, ela é deixada dessa forma, ok? E por que essa função ela é tão importante em estatística, Porque ela entra na definição de várias distribuições de probabilidade. A distribuição gama, que a gente já comentou alguma coisinha, então aparece aqui a função gama dentro da distribuição gama. A distribuição beta, lembra que é aquela distribuição em que o x varia entre 0 e 1, então também aparece aqui a função gama na expressão da densidade, E as importantíssimas distribuições, T e F, que a gente vai estar comentando um pouco nas próximas aulas, também tem a função gama na expressão da sua densidade, ok? Então, num primeiro momento nessa lista, como a gente só resolve essa integral de maneira numérica para um valor específico, um valor numérico de alfa, a exceção de alguns casos muito particulares, como alfa igual a 1, a gente consegue resolver analiticamente, mas em geral a gente tem que resolver por métodos numéricos, então no R a gente pode calcular essas integrais numéricas usando essa função, ok? Então, pessoal, o que eu fiz aqui no R, Eu coloquei essa função e coloquei um vetor aqui contendo todos os valores daquela tabela, ok? Então a gente tem aqui os valores, Então a gente vê que gama de 1 é 1, gama de 2 também é 1, e aí a partir do 2, a função gama ela só vai crescendo, tá vendo? E nós temos aqui valores abaixo, Abaixo de 1, então a gente verifica que abaixo de 1 a função ela torna a crescer, Ela vai ficando cada vez mais alta, ok? Então é até interessante a gente pensar, se gama de 1 é 1 e gama de 2 também é 1, o que acontece para valores intermediários entre 1 e 2? Se você pegar aqui gama de meio, por exemplo, então você vai verificar que é um número menor do que 1, ok? Então a função ela apresenta um mínimo por aqui entre o 1 e o 2. Então é justamente o que pede aqui no exercício 2, está pedindo o gráfico dessa função, em função de valores de alfa, em que a gente varia o alfa de 0,2 a 4. Tá? E a olho nu indica aproximadamente qual é o valor de alfa que leva a um mínimo da função gama. Então é o que eu fiz aqui no R, ó, eu defini aqui um vetor como uma sequência de 0,2 até o 4, indo de 0,1 em 0,1, ok? Em seguida pedi a função gama desse novo vetor x aqui, e aí eu pedi para plotar esse gráfico e de x em função de y, e pedi também aqui para ele plotar uma linha tracejada no valor y ou igual a 1,
Então a gente teria essa função aqui, olha que interessante, né? Então ela tem esse comportamento. Então, como a gente viu, né, abaixo de 1, a função ela cresce, e acima de 2 também. Sendo que a gente tem um mínimo, né, aqui entre 1 e 2. A olho nu, né, seria um valor aí perto de 1,5. De fato, se a gente, com essa precisão que a gente trabalhou, se a gente listar os valores de x e y, né, a gente verifica aqui que então para alfa igual a 1, então gama de alfa é 1. Aí, entre 1 e 2, né, para 2 também é 1, né? Entre 1 e 2 a gente tem valores menores do que 1. E a gente pode perceber que o menor valor que aconteceu aqui, então com a precisão que a gente trabalhou, o valor mínimo seria aproximadamente aí algum valor para alfa em torno de 1,5. Tudo bem? Então, isso só para a gente sentir um pouco, né, o comportamento dessa função. E nos demais exercícios, a gente vai trabalhar com algumas propriedades da função gama, tá? Então, são propriedades importantes que a gente vai estar utilizando aí ao longo do curso, então é interessante a gente conhecer. Uma primeira propriedade muito interessante da função gama é a função de uma relação de recorrência. Ó. A gente vai provar nesse exercício que gama de alfa é igual a alfa menos 1 gama de alfa menos 1. Tá? De uma forma análoga, né? Gama de alfa menos 1 eu posso expressar como alfa menos 2 gama de alfa menos 2. Então, se a gente substituir isso daqui aqui em cima, vai ficar que gama de alfa é alfa menos 1, alfa menos 2, gama de alfa menos 2. Tudo bem? E o gama de alfa menos 2, por sua vez, pode ser expresso como alfa menos 3, gama de alfa menos 3. Percebeu? Então vai caminhando, né? Sempre subtraindo 1. Alfa menos 1, alfa menos 2, alfa menos 3. Claro, né? Sempre lembrando que a última função aqui, tá? Ela tem que ser de tal forma, né, que o valor dentro do parênteses aqui ele tem que ser sempre positivo, tá? Pela própria definição aqui da função gama. Então, por isso que a gente está colocando, né, essa relação para o último caso, né, indo até o gama de alfa menos 3, ela só poderia ser utilizada para valores de alfa maiores do que 3, né, para que isso aqui fique positivo. Tudo bem? Então a gente está pedindo nesse exercício 3 para demonstrar essa relação aqui. Porque se a gente provou essa relação, né, a gente prova as demais, ok? É uma relação de recorrência, né? Então está falando para usar uma integração por partes conveniente. Então, né, o exercício está pedindo para demonstrar isso, né? Então, só para a gente ver aonde a gente deve chegar, né? Então, gama de alfa, a gente viu que a definição é essa daqui, né? Então, a integral de 0 até infinito de x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos x, essa integral em relação a x, né? Então, a gente tem que provar que isso é igual a isso, ó. Alfa menos 1, que multiplica a gama de alfa menos 1. Então, pela definição de função gama, né? Então, o que é gama de alfa menos 1? Vai ser x elevado. Então, aqui ao invés de alfa, vai ser alfa menos 1. Então, alfa menos 1 vai ficar alfa menos 2, ok? E menos x dx. Tá? Então, a gente tem que demonstrar isso daí. E o exercício está recomendando que a gente trabalhe com integração por partes, né? Lembra da integração por partes? A gente tem que pegar a nossa integral, né, que a gente quer resolver, e a gente deve escolher funções u e dv, né, de maneira conveniente aqui na nossa integral, de maneira que a integral ela fica sendo dada, né, como de u dv
Então, o resultado dessa integral é uv menos integral de v du. Lembra a integração por partes? Então, vamos lá, né? Então, eu poderia pegar aqui como sendo o u, né? Eu poderia pegar, por exemplo, u igual a x elevado a alfa menos 1, ok? E o dv como sendo e elevado a menos x dx, ok? Então eu estou expressando essa integral aqui desse formato aqui, tudo bem? Bom, e aqui decorre, né, pessoal, se dv é isso daqui, então o que, que é o v, né? O v é a integral, né, da função exponencial. Lembra que a integral da função exponencial é a própria função exponencial, né? Só que como tem esse menos aqui, aqui vai ficar menos e elevado a menos x. Tudo bem? Então esse seria o nosso v. E como o u, né, é expresso por isso, como é que fica o nosso du em relação a x, né? Então vai ficar alfa menos 1, né? O alfa menos 1 passa multiplicando, que multiplica x elevado a alfa menos 2, né? Alfa menos 2. Ou seja, né? Então a gente tem v é isso e, né? E o du, né? Se a gente passar o dx multiplicando, né? Então vai ficar que o du é igual a alfa menos 1 x elevado a alfa menos 2 dx. Né? Então, a gente vai precisar desses resultados aqui, né? Então, pessoal, a nossa integral, né, ela vai ficar, então, a integral 0 a infinito, x alfa menos 1, e elevado a menos x, dx. Né? Então, eu já vou substituindo aqui, tá? Então, vai ficar uv, né? Então, u é x alfa menos 1, que multiplica v, que é menos e elevado a menos x, ok? Eu já vou colocar aqui os limites de integração, tá bom? Os limites de integração, menos integral de VDU, né? Menos integral de VDU. Não é integral, o V, né? Menos, então menos com menos vai ficar mais, né? E menos x, e o du é alfa menos 1, x elevado a alfa menos 2, dx, ok? Então isso aqui igual, ó, esse primeiro colchete aqui, ó, vamos raciocinar, né? Vamos raciocinar. Ó, então menos x alfa elevado a alfa menos 1 e elevado a menos x, o que, que é isso, né? É menos x elevado a alfa menos 1 sobre e elevado a x, ok? Então vamos pensar, né? Quando x tende ao infinito, tudo bem, o numerador aqui vai tendendo ao infinito, né? Mas e elevado a x, como x está na potência, o denominador ele vai caminhando para o infinito muito mais rápido do que o numerador, ok? Então essa razão aqui, ela vai tendendo a zero, ok? Zero. E quando x é zero, né, vai ficar zero, né? Porque aqui vai zerar, né? Então menos menos zero vai ficar mais, né? Zero. E nessa outra integral, pessoal, eu posso colocar o alfa menos 1 para fora da integral, né? Integral 0 a infinito
ok? X elevado a alfa menos 2, e elevado a menos x, dx. Tudo bem? E essa é a definição, né, de gama de alfa menos 1, como a gente tinha visto aqui em cima, ó. Então, com isso, a gente prova, né, o que está sendo pedido aí no exercício 3. Tudo bem? O próximo exercício, né, é interessante que essa função de recorrência, pessoal, ela generaliza o conceito de fatorial, né? Fatorial não é isso? A gente vai sempre subtraindo um inteiro, né? Então está pedindo aqui para mostrar no exercício 4, né, que gama de 1 é 1. Tá? A gente consegue resolver na mão essa integral, né? Então, juntamente com a relação de recorrência anterior, tá? Se a gente for fazendo alfa menos 1, alfa menos 2, alfa menos 3, vai chegar num momento aqui que vai ficar gama de 1. Então se o alfa é um inteiro, a gente vai cair na definição, né, de que gama de um certo alfa ou de um certo n vai ser n menos 1 fatorial, ou alfa menos 1 fatorial, ok? E aqui também, de passagem, né, está dizendo, né, como gama de alfa vai ser alfa menos 1 fatorial, então como gama de 1 é 1, gama de 1 o que é? Seria, né, 1 menos 1 fatorial, ok? Então isso justifica, né, porque desde lá do ensino médio, né, a gente aprende que 0 fatorial é igual a 1. Então aqui a gente está vendo a justificativa teórica, tá bom? Porque o fatorial é um caso particular da função gama. Então vamos mostrar que gama de 1 igual a 1. Né? Então, se eu pegar aqui uma outra folha de papel. Então a função gama, né? A função gama, ela é definida, né? Então gama de alfa igual a integral de 0 a infinito, x elevado a alfa menos 1, e elevado a menos x, em relação a x. Então, para alfa igual a 1, né, para alfa igual a 1 vai ficar, aqui vai pegar 1 menos 1, vai cancelar esse termo, né? Então vai ficar simplesmente isso daqui. Essa integral a gente sabe resolver, né? Dá isso daqui. Então, nos limites de integração, né? Então vai ficar quando x tende ao infinito, né? Então é como e elevado a menos x, né? Então é 1 sobre e elevado a x. Então com x tendendo a infinito, isso aqui vai tender a zero, ok? Menos, e quando x tende a zero, e elevado a zero vai dar 1, né? Menos 1 tem sinal de menos, então menos com menos, né? A gente conclui que essa integral é igual a 1, tá? Que é o que estava sendo pedido, né? Aqui no exercício 4. Tudo bem? Então, vamos guardar isso, tá, pessoal? A função gama generaliza a função fatorial, tá bom? Ó, uma propriedade também muito útil que a gente vai estar usando, tá? É esse resultado aqui. A gente vai usar muitas vezes isso daqui. Qual que é a diferença que apareceu aqui? É que aqui na potência do E, ao invés de ser x, é uma constante k que multiplica x, tá? Então, se isso aparecer, a gente consegue resolver essa integral no sentido de expressar como sendo gama de alfa sobre k elevado a alfa. Então, demonstra esse fato utilizando uma substituição conveniente. Então, aqui de cara, né, como o que está de diferente aqui é o kx ao invés de x, né? Então, a gente pode usar essa substituição. Né? Então, se a gente pegar aqui, né? Então, seria o exercício 5. Então, está pedindo para demonstrar, né, que isso daqui, x elevado a alfa menos 1, e elevado, então apareceu essa constante kx aqui, ok? Então está pedindo para demonstrar que isso é
gama de alfa sobre k elevado a alfa, ok? Então, se a gente usar uma substituição conveniente, então se a gente pegar aqui, eu chamar, né, y como sendo kx, ok? Ou seja, né, x é y sobre k, né? Ok? E a derivada de y em relação a x é o k, né? Ou seja, dx é igual a dy sobre k. Então, com isso, a gente pode resolver aqui a nossa integral, né? Então, veja, né, que quando x é zero, o y também é zero. E quando o x vai para o infinito, o y também vai para o infinito, ok? Então, os limites de integração aqui, eles não se alteram, né? Quando a gente integra em relação ao y. Então, aqui vai ficar, né? X elevado a alfa menos 1, como x é isso, né? Vai ficar y elevado a alfa menos 1 sobre k elevado a alfa menos 1, ok? E elevado a menos y, né? Que o y é o kx. E o dx, ó, vai ficar dy sobre k. Então, o que vai acontecer aqui, né? Aqui no denominador eu tenho k elevado a alfa menos 1 e aqui eu tenho k. Então, se eu somar essas duas potências e pôr para fora, né, da integral, vai ficar 1 sobre k elevado a alfa. E aqui dentro vai ficar y elevado a alfa menos 1 e menos y em relação a y. E isso daqui, né, tirando apenas o fato que eu estou usando y ao invés de x, essa é a definição de função gama. Então, isso aqui é gama de alfa. Então, com isso a gente demonstra, né? A gente demonstra essa propriedade do exercício 5. Tudo bem? E aí nós temos, né, no sexto exercício, ó, uma forma alternativa de você definir a função gama é dessa maneira, ó, é um pouco diferente, tá? Então ela vai ser útil no próximo exercício, tá? Então aqui está pedindo para demonstrar usando uma substituição conveniente. Então na definição original lá da função gama aparecia e elevado a menos x, né? Então aqui está aparecendo um y ao quadrado. Então eu acho que uma substituição conveniente seria a gente pegar y como sendo raiz de x, né? Então vamos fazer isso? Então seria o nosso exercício 6. Então vamos lá. Então no exercício 6 a gente tem que, né, demonstrar que gama de alfa pode ser expressa como sendo 2 vezes a integral de 0 a infinito y elevado a 2 alfa menos 1 e elevado a menos y ao quadrado dy, né? Então, na nossa definição original, né? Na nossa definição original, a gente tinha isso daqui, né? Então, são coisas equivalentes e a gente vai demonstrar isso. Ok? Muito bem.
Então vamos definir uma transformação aqui, pessoal, uma substituição, né? Então vamos chamar y como sendo raiz de x, ou x elevado a meio, né? X elevado a meio. Então com isso a gente tem que o x, né, é igual ao y ao quadrado, né? E aqui dy, né, a derivada de y em relação a x, o que vai ser, né? 1 sobre 2 raiz de x, né? Que é o próprio y, né? Raiz de x, já vamos escrever direto aqui, tá bom? Então basta a gente pegar então essa definição original e fazer a substituição, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então vai ficar gama de alfa igual. Então x elevado a alfa menos 1. Como x é y ao quadrado, né? Assim, né? E quando x é zero, o y também é zero. E à medida que o x vai tendendo ao infinito, o y também vai tendendo ao infinito, tá, pessoal? Então os limites de integração ficam aqui. Então o x, como ele é y ao quadrado, então substituindo vai ficar y, aí esse 2 aqui vai multiplicar esse alfa menos 1, né? Então vai ficar 2 alfa menos 2, ok? E elevado a menos x, e elevado a menos, como x é y ao quadrado, fica y ao quadrado. E o dx, né? O que é o dx, né? Se a gente passar o dx multiplicando e o 2y também, vai ficar que o dx ele é 2y, né? dy. Muito bem. Então aí o que acontece, né? Esse 2 aqui eu vou pôr para fora da integral. Ok? Olha, o y está aparecendo aqui e aqui, né? Então a gente soma as potências. Então vai ficar 2 alfa menos 2 mais 1. Ou seja, vai ficar y elevado a 2 alfa menos 1. E pronto, né? Com isso a gente demonstra o que estava sendo pedido aqui no exercício. Tudo bem? E finalmente, pessoal, tem um último exercício que é o para provar, né? A gente até já usou esse fato aqui na videoaula videoaula extra, né? Sobre transformação de variáveis. Que gama de meio, então esse é um resultado muito particular, tá, pessoal? Gama de meio é raiz de π. Tá? Então, demonstre esse fato. Então, como sugestão, está pedindo para usar essa definição de função gama, não a outra que a gente apresentou primeiro, tá? E trabalhar com o quadrado dela. Tá? Então, vou pegar essa função e multiplicar por ela mesma. Então, vai aparecer duas integrais, né? Então, a gente deve mudar a letra. Então, aqui eu estou usando a letra x, aqui estou usando a letra y, né? Para diferenciar as variáveis aqui da integral. Tá bom? Então, para esse exercício 7 em particular, eu também vou estar postando lá no Moodle um gabarito, tá? Então, como a gente estava comentando ali na lista, a gente vai trabalhar com o quadrado. Então, qual que é a ideia, né? Porque se a gente demonstra, é um artifício, tá, pessoal? Trabalhar com o quadrado é um artifício que a gente usa, tá? Se a gente conseguir demonstrar que o quadrado da gama de alfa, né, com alfa igual a meio, tá, for igual a π, é porque gama de meio tem que ser raiz de π, tá bom? E está falando para utilizar coordenadas polares, né? Então, resolução, né? Então, se a gente provar que esse quadrado é π, então gama de meio tem que ser raiz de π, ok? Então, se a gente partir, né, então esse 2 com esse 2 aqui vira 4, então eu vou ter aqui uma integral dupla, né, em relação a x e y. E quando alfa, né, quando alfa é meio, o que vai acontecer? Ó, x elevado 2 vezes meio dá 1. Então 1 menos 1, 0. Esse termo vai cancelar.
né? E esse termo aqui também vai cancelar. E aí a gente vai ficar com essa integral dupla aqui. Tá? Então, na base x e y, a gente não consegue resolver essa integral dupla. Tá? Então, a estratégia aqui é usar a técnica de coordenadas polares. Lembra lá do cálculo, né? O que é a técnica de coordenadas polares, né? Então, só para a gente relembrar aqui, né? A técnica de coordenadas polares é uma técnica que se presta quando a gente tem uma função, uma função aqui, né? De x e y, ok? Então nós estamos aqui no espaço tridimensional, né? Porque o domínio aqui, né? É o plano xy, ok? E nós temos um terceiro eixo aqui que seria a função, né? A função de x e y. E eu quero calcular alguma integral dessa função aqui. Então, como eu estou no espaço tridimensional, né? A nossa curva, na verdade, é uma superfície, tá bom? Então, eu não consigo resolver essa integral, vamos supor, né? Nessa base x e y. Então, o que se baseia a técnica de coordenadas polares, né? A gente vai fazer uma transformação da base, em vez de trabalhar com x e y. Porque olha só, né? Um ponto aqui no plano, tá, do domínio da função, que é um plano, né? É uma função a duas variáveis, né? Então, o domínio é um plano, ok? Então, um determinado pontinho a gente referencia por um par ordenado xy. Isso na base xy, ok? Mas veja que eu também posso referenciar qualquer ponto nesse plano se você me der o ângulo que... se a gente traçar aqui uma linha, né, do ponto até a origem, então o ângulo que essa linha faz com o eixo x, né, então esse ângulo ele pode variar de 0 até 360 graus, né, ou na escala de radianos, né, de 0 a 2π, ok? Então, se você me dá o valor do ângulo e me dá o valor aqui do raio, né, do comprimento dessa linha, da distância em relação à origem, eu também consigo localizar o ponto, ok? Então, a ideia das coordenadas polares é você expressar essa função não como função de x e y, mas como função de r e θ. Tá? É uma transformação de variáveis, na verdade, né? Então, se a gente lembrar lá da trigonometria, então o seno de θ, né, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui é o meu y, ok? O cateto oposto aqui, né, seria essa altura, né? Essa altura aqui seria o meu y, ok? E a hipotenusa é o r, né? É essa linha aqui. E o cosseno é o cateto adjacente, né? O cateto adjacente vai ser o meu valor de x aqui, ok? Sobre a hipotenusa. Então a gente pode colocar o y e o x em evidência. Então o y é r seno θ e o x é r cosseno θ. Então, pessoal, como a gente já teve uma videoaula extra sobre transformação de variáveis, é interessante a gente comentar que a técnica de coordenadas polares, no fundo, é a utilização desse teorema. Lembra que eu comentei que a transformação de variáveis é um tópico lá da matemática, que a probabilidade utiliza, tá? Mas a transformação de variáveis não precisa ser necessariamente variáveis aleatórias, ok? Então a gente tinha visto lá o nosso teorema, né? Então, se eu quero expressar essa mesma função aqui, só que como função de r e θ, como é que a gente faz? Então, o nosso teorema lá dizia, né? A gente deve trabalhar com as funções inversas. Então, veja que esse y e esse x aqui, eles já funcionam como funções inversas do x e do y. Então, o teorema diz, pegue a função original e no lugar do x você escreve a inversa, e no lugar do y você escreve a inversa. E em seguida você multiplica pelo módulo do jacobiano, né? Então, o que é o módulo do jacobiano, né? Então, nessa situação, né, vai ficar... Então, o jacobiano é o determinante da matriz, né?
Então eu vou pegar a derivada, né, em relação ao R, por exemplo. Vamos pegar a minha primeira função, vamos pensar que seja o x, tá? Então, R cosseno θ. E essa mesma função eu derivo em relação ao θ, a mesma função. Então, lembra que na matriz jacobiana, né, a cada linha corresponde a uma função e a cada coluna corresponde a uma variável, né? Então, aqui no caso, eu também derivo em relação ao R, só que a minha segunda função. Tá, a ordem aqui não é relevante, tá, pessoal? Então, aqui vai ficar R seno θ. E aqui eu pego essa mesma função e derivo em relação ao θ. R seno θ. Então, isso aqui vai ficar o determinante, né? O determinante do quê, né? Então, a derivada disso aqui em relação ao R dá cosseno θ. A derivada disso daqui em relação ao θ, lembra a derivada do cosseno, o que, que é? Menos seno, né? Então, aqui vai ficar menos R seno de θ. Aqui a derivada disso aqui em relação ao R dá seno de θ. E aqui, lembra, a derivada do seno é cosseno, né? Então vai ficar R cosseno θ. Então como é que a gente... Então para esse determinante vai ficar o quê, né? Vai ficar o quê? Então o determinante é isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então vai ficar R cosseno ao quadrado de θ, menos com menos dá mais, né? R seno ao quadrado de θ. Então aí a gente pode colocar o R em evidência, né? Então lembra daquela propriedade da trigonometria, pessoal? Que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Então, isso aqui é R. Então o determinante dessa matriz é R, tá, pessoal? Então como aqui é o módulo do jacobiano, é o módulo do R. Só que o R é sempre positivo, né? A gente está definindo como sendo o raio. Então o módulo do R é o próprio R, né? Então, olha que interessante, né? Então a gente pode pegar a nossa... Então eu tenho que pegar a minha função original, aonde tiver x, né? Eu substituo aqui pela inversa, ok? Onde tiver y também substituo pela inversa, ok? Eu faço essa substituição aqui e os termos infinitesimais, então agora eu vou integrar em relação a θ e o r, lembrando que apareceu aqui o módulo do jacobiano, tá bom? Então quando a gente substitui, né, r cosseno θ, r seno θ aqui dentro desse parênteses, então o que é x2 mais y2, né? Então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado mais r ao quadrado seno ao quadrado. Então aqui a gente pode pôr o r ao quadrado em evidência, como a gente fez agora há pouco. Então cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né? Então aqui vai ficar r ao quadrado, vai ficar e elevado a menos r ao quadrado. Então é o que está aqui, tá vendo? Ó? Então veja, pessoal, só um detalhe aqui nos limites de integração, né? Como aqui eu estou integrando de 0 ao infinito e de 0 ao infinito, x e y, né? Então, no fundo, o que eu estou fazendo, né? Eu estou integrando no primeiro quadrante, ok? Eu estou integrando no primeiro quadrante, né? Seria esse daqui, né? Esse primeiro quadrante aqui. Então, em termos de r e θ, o que equivale a gente dizer que está no primeiro quadrante, né? Bom, o r pode variar de 0 ao infinito, só que o θ ele varia de 0 a 90 graus, né? Ou na escala de radianos varia de 0 a π sobre 2, tudo bem? Então, respeitando, né, que a gente está integrando no primeiro quadrante, tá? Por isso que está aparecendo aqui, ó, no caso do θ, eu estou integrando de 0 a π sobre 2.
e no caso do R eu estou integrando de 0 a infinito. Tudo bem? Então veja, né, que pensando aqui na integral em relação ao R, então esse dθ é uma constante, eu passei para cá. Então essa integral de cá também é relativamente simples, né, da gente integrar. Porque aparece esse R aqui, mas aqui na potência a gente tem um R ao quadrado, né? Então lembrando, né, que a derivada é o contrário da integral. Se a gente for derivar essa função aqui, quando a gente deriva a potência, vai aparecer um 2R, né? Então, para cortar esse 2, a gente tem que dividir por 2, tá bom? Então, vejam depois com calma, tá? Essa integral é bastante simples, né, da gente resolver, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode usar aí alguma técnica de integração para ver se você chega aqui. Mas ela é bastante direta, bastante intuitiva, né? Então, eu aplico os limites de integração aqui para o R, tá? Então, por um raciocínio semelhante ao que a gente já fez, quando o R tende ao infinito, como ele está aqui na potência com valor negativo, é como se fosse 1 sobre E elevado a R ao quadrado, né? Então, com R tendendo ao infinito, isso aqui vai tender a zero, ok? Vai tender a zero, né? E quando R for zero, vai ficar E elevado a 0,1, vai ficar menos meio, né? Então vai ficar 0 menos menos meio. Então o sinal de menos cancela, então vai aparecer esse meio aqui. Tudo bem? Então falta agora integrar em relação ao θ, né? E a gente não ficou aqui dentro da integral, tá vazio, né? Na verdade tem um número 1 aqui, né? Bom, esse 4 corta com esse 2, tá bom? Então fica o 2. Então o que é a integral de 1 em relação a θ? É o próprio θ, né? É o próprio θ. Então nos limites de integração, π sobre 2 e 0, então vai ficar 2π sobre 2, corta 2 com 2 fica π, menos 0. Então π menos 0 é o próprio π. Então com isso a gente demonstra, né, que o quadrado do gama de meio é π. Então, portanto, gama de meio tem que ser igual a raiz de π. Tá bom, pessoal? Então eu acredito que essas sejam aí as propriedades mais importantes, mais utilizadas da função gama, tá? Então a gente vai estar usando bastante aqui no curso, tá? Então é interessante que a gente esteja familiarizado com essas propriedades. Então tá bom, pessoal. Então com isso a gente encerra a nossa segunda videoaula extra. Então tenham todos uma ótima semana.